Oi pessoas, como vocês estão? Gente, já faz um tempo que eu queria trazer esse vídeo pra cá, porque desde que eu comecei na minha faculdade, eu sempre pensei nas diferenças entre faculdade particular e faculdade pública, principalmente quando a gente tá naquela época de fazer os vestibulares. A gente sempre ouve uma opinião ou outra, né? Mas eu sempre senti falta de alguém que realmente pautasse as principais diferenças. Então eu resolvi eu mesma fazer esse vídeo, criei coragem pra deixar aqui na internet, para as pessoas sempre procurarem informações e saberem escolher a sua melhor faculdade. Bom, eu acho que eu consigo falar bem sobre as principais diferenças porque eu mesma estudei nas duas universidades. Eu fiz um ano em uma universidade particular e atualmente eu estudo numa universidade pública. E nesse primeiro ano que eu fiquei na universidade particular, eu consegui ver algumas diferenças depois que eu entrei na universidade pública. Quando eu saí da universidade particular e fui para a universidade pública, eu senti algumas diferenças e eu achei que seria super importante trazer pra cá, pra internet, porque a gente sempre procura, né, sobre as diferenças, qual a nossa melhor escolha. E agora que tá vindo o SISU, tá vindo ProUni, essas dúvidas ficam mais ainda à flor da pele. Então acho que as coisas que eu vou trazer aqui são super importantes pra te auxiliar na escolha, mas lembrando que uma faculdade nunca vai ser melhor que a outra. Eu não tô aqui pra levantar bandeira nenhuma de universidade particular ou universidade pública falando que uma é melhor que a outra. Não, eu tô aqui só pra falar pra vocês o que eu achei de diferente e também talvez isso possa te ajudar na sua escolha. Aí fica ao seu critério o que é mais relevante pra você e o que não é. Nas duas universidades eu entrei por programas do governo. Uma foi o ProUni, que foi para a universidade particular, que oferece bolsas integrais, né, de 100% ou 50%, né, que é a parcial. E aí você pode tanto estudar de graça e o governo paga a sua universidade, ou você pode pagar apenas a metade da mensalidade da faculdade. Eu entrei com bolsa 100%. O outro programa foi o SISU, que é para universidades públicas, são só para universidades públicas, então com sua nota do Enem você pode concorrer a uma vaga na universidade pública. As duas universidades eu cursei o mesmo curso, que é nutrição. Eu sempre quis nutrição, já fiz um vídeo aqui falando sobre a minha trajetória na nutrição, então eu entrei primeiro pelo ProUni numa universidade particular, no curso de nutrição, e depois quando eu passei no SISU, isso depois de um ano na universidade, eu fui para a universidade pública também cursando nutrição. Eu mudei da universidade particular para a universidade pública porque eu sempre quis estudar numa universidade pública, né? Eu tinha uma universidade pública na minha região com o curso que eu queria, então depois de ficar um ano na minha universidade particular, eu resolvi tentar entrar na universidade pública e eu acabei conseguindo, e foi só por isso que eu saí. Não foi porque eu achei que a universidade particular era pior ou então a universidade pública era melhor. Foi só porque eu tinha esse desejo de fazer uma universidade pública. Bom, deixadas as minhas pautas importantes que eu queria destacar aqui antes de começar o vídeo, vamos então para o vídeo, gente. Assim que eu entrei na universidade pública, o que eu mais senti de diferente foi a carga horária. Na minha universidade eu curso período integral e na universidade particular era só meio período, era só de manhã. Então isso pra mim foi um baque muito grande porque eu nunca tinha ficado em período integral na universidade. Eu entro às 8 da manhã e saio só às 5 da tarde, então eu fico o dia inteirinho. Lógico que tem dias que eu tenho só aula de tarde, só aula de manhã, mas na maioria das vezes é período integral. Eu vi que isso também atrapalhava algumas pessoas a entrar na universidade porque você tinha que ficar em período integral e muitas pessoas trabalhavam, então era bem difícil você conseguir um emprego quando você estuda em período integral. E por mais que você consiga, isso exige muito de você. Você vai sair tarde da noite do trabalho para no outro dia você acordar de manhã para ir para a faculdade de novo. Então muita gente eu vi que não conseguia se manter na universidade por conta disso. Então isso acaba sendo uma coisa que afasta um pouquinho as pessoas de conseguirem entrar na universidade pública. Diferente da universidade particular, que era meio período, então eu conseguia trabalhar durante o dia ou então da noite, e eu tinha um tempo muito bom para poder ficar em casa, procurar um estágio. Era bem mais fácil então nesse quesito de emprego, de renda, né? Então geralmente quem estuda numa universidade pública tem alguém bancando, seja os pais ou então tem alguma bolsa auxílio, que eu já vou falar mais pra frente. O que eu também senti de diferente na universidade pública foi as pesquisas e extensões.
Na faculdade particular existe, mas não é tão divulgado, não é tão assim exposto para o aluno como na universidade pública. Eu tinha muito mais acesso a pesquisas, eu sabia todas as pesquisas que estavam acontecendo na universidade. Eu sempre sabia das pesquisas, das extensões que aconteciam na faculdade, porque sempre era muito bem divulgado. Ou era por e-mail da sala, ou e-mail particular, ou então no grupo de Facebook, ou então na própria universidade tinha cartazes, ou até próprio a equipe, né, de extensionista, de pesquisadores iam nas salas falar que tinha vagas abertas para pesquisas, né, para pesquisadores extensionistas. O que não acontecia na universidade particular que eu cursava. Durante todo o ano que eu fiquei, não vi nada sobre pesquisa e extensão. Eu sabia de uma pessoa ou outra que estava fazendo alguma pesquisa com algum professor, mas era porque aquela pessoa tinha ido diretamente naquele professor falar que tinha interesse na área dele, que queria saber se ele tinha alguma pesquisa em desenvolvimento, né? Nunca foi alguma coisa que apareceu assim, foi a pessoa que foi atrás. Isso eu achei um pouco chato, porque parece que as pessoas ficam meio em desvantagem, né? Pra você saber se tem alguma pesquisa rolando na faculdade, você precisa ir atrás dessa informação. E pesquisa em extensão, gente, gera certificados que vão pro seu currículo, né? Fica lá no seu currículo mesmo que você participou de alguma pesquisa, que você participou de alguma extensão, principalmente quando você faz uma pesquisa que ela vira um artigo publicado em alguma revista, sabe? O seu nominho vai estar lá naquele artigo, naquela revista, falando que você participou dela. Então, quando isso não é divulgado, não acontece e outras pessoas conseguem porque foi atrás do professor procurar informação, você meio que fica em desvantagem se você não for atrás também. Então, eu achei um pouquinho chato. Em um ano de faculdade particular eu não fiz nada de pesquisa, nada de extensão, diferente da minha universidade pública, que em um ano dava para eu escolher em que extensão, em que pesquisa eu queria entrar, porque era muito bem divulgado, né? As seleções aconteciam assim, você sempre ficava sabendo, seja por divulgação mesmo ou até as pessoas conversando. Isso era uma coisa que acontecia muito, né? Então eu achei um pouquinho de desvantagem. A principal diferença, e eu acho que é assim o principal motivo para as pessoas escolherem também a universidade pública, é que a universidade pública é de graça. Parece meio óbvio, mas ainda tem gente que vem perguntar pra mim se eu pago alguma coisa pra estudar, e a resposta é não, gente, eu não pago nada pra estudar. E isso também é uma vantagem muito grande da universidade pública, porque você tem um ensino de qualidade sem pagar nada, né? E diferente da universidade particular, que parece que dependendo do curso que você for escolher, o preço é muito absurdo. Por exemplo, eu curso nutrição. E eu tava vendo, né, que o curso que eu entrei naquela universidade que eu tava fazendo, né, na universidade particular, ele chegava a 1.400, 1.200, assim, sabe? Eu nunca iria conseguir pagar essa mensalidade na minha universidade se eu não tivesse conseguido a bolsa de 100% pelo ProUni. Então essa é uma grande vantagem da universidade pública, porque você pode cursar um curso que seria muito caro na universidade particular, você pode fazer de graça na universidade pública. Então isso é o principal, assim, diferente entre uma e outra. E eu acho que a universidade pública ainda tem um pontinho, porque além de você fazer de graça, você ainda pode ganhar por estudar. Por exemplo, você pode ganhar bolsas auxílio, né, que a própria universidade oferece para pessoas que têm abaixo de determinada renda. Isso vai depender da política da sua universidade. E você pode participar de pesquisas e ganhar uma bolsa por isso. Eu, por exemplo, participei de uma extensão como voluntária no primeiro ano, e no meu segundo ano como extensionista eu já consegui uma bolsa, que foi ótima pra mim, porque por mais que você esteja numa universidade, você tem gastos com ela. Por mais que ela não tenha custo nenhum pra você, você vai ter gastos com ela, com transporte, alimentação, então é legal você ter uma bolsa. Então, uma vantagenzinha da universidade pública é que você não paga nada e você ainda pode conseguir alguma bolsa auxílio. Outra diferença que eu senti bastante, e eu já vou alertando que isso pode não ser para todas as universidades, era sobre conteúdo. Eu curso nutrição, e na nutrição foi se falado muito sobre pirâmide alimentar, né? Então, quando eu entrei na universidade particular,
a gente estava falando muito sobre pirâmide, só que essa é uma estratégia antiga, agora não se fala mais sobre pirâmide e sim sobre guia alimentar para a população brasileira. Então a pirâmide ela não é mais usada como base para a gente explicar sobre alimentação para a população. Agora o que se usa é o guia alimentar para a população brasileira. Então, quando eu saí da universidade particular e fui para a universidade pública, já não se falava mais sobre pirâmide, sim pelo guia. E isso pra mim foi um choque, porque até então eu não tinha ouvido falar sobre o guia e não sabia que a nutrição não estava mais falando sobre pirâmide alimentar. E aí isso foi um baque muito grande, porque foi quase que literalmente eu num dia estudando sobre pirâmide e no outro já estudando sobre guia. E lógico, gente, que isso não é em todas as universidades. Eu vi isso na universidade particular, isso há quase 4 anos atrás, então pode ser que eles tenham sim se atualizados e que não se fala mais sobre pirâmide também. Como também em outras universidades particulares já tenham falado que não se usa mais a pirâmide, sim o guia alimentar. Então isso não é engessado, tá? Isso é só um exemplo que eu tô dando da diferença de conteúdo. Um outro motivo também para o conteúdo ser muito mais detalhado, né, na universidade pública é porque eu estudo em período integral, então eu fico muito mais tempo na universidade do que eu ficava na universidade pública. Então eu estudo muito mais coisas que eu estudava na universidade particular, né, eu vi muito mais detalhadamente sobre biologia, sobre anatomia do que eu vi na universidade particular. Então isso se dá por conta da quantidade de conteúdo mesmo, né? Porque eu ficava o dobro do tempo que eu ficava na universidade particular. E na universidade particular eu estudava só no período da manhã, então eu via menos mesmo coisas do que eu vejo agora na universidade pública. Um outro motivo também que as pessoas acabam escolhendo mais a universidade pública do que a particular é sobre a visibilidade da universidade pública, né? Quando a gente está numa universidade pública, a gente tem uma visibilidade muito maior no mercado de trabalho, porque as universidades públicas, elas são pioneiras em pesquisas, elas estão sempre aparecendo, né, por conta de pesquisa, por conta de inovação. Então se fala muito mais de universidade pública do que das particulares. Lógico que isso também não é regra, existem muitas universidades que são muito bem conhecidas pelas suas pesquisas, que são como, por exemplo, Mackenzie e a PUC, que são universidades particulares e são muito conhecidas. Então não é regra e não é a universidade que vai fazer você ser um bom profissional ou não. Isso depende do como você aprendeu e como você estudou. Se você absorveu bem o conteúdo que você estudou, né, não vai ser a universidade que vai te levar nas costas como profissional. Uma das desvantagens também de estudar numa universidade pública é porque é uma instituição pública e toda instituição pública tá aí à mercê de paralisações e greves que acontecem com alguma frequência mesmo. Quando eu entrei na universidade, eu dei de cara com uma paralisação que foi a dos caminhoneiros, então a universidade ficou um tempo sem funcionar. Isso acabou prejudicando também carga horária e tiveram também algumas outras paralisações, como a de corte de verba que teve na universidade, e aí os alunos e os professores também decidiram paralisar. Teve também a paralisação dos professores, que, né, eles decidiram paralisar por motivos deles, e aí acabaram então interferindo na nossa carga horária e também nas nossas aulas. E então é uma coisa que acontece com alguma frequência na universidade. É lógico que os motivos eles são importantes, né? Se acontece alguma coisa que deixa a gente em desvantagem, a gente tem que tomar uma atitude sim, mas isso acaba interferindo também em carga horária, em aprendizado. Então é uma coisa que você precisa considerar se você for entrar para uma universidade pública. Sempre pode acontecer alguma coisa desse nível. Outra questão também importante sobre a universidade pública é sobre a quantidade de universidade pública na cidade ou na sua região. Geralmente as universidades públicas elas não estão ali na sua cidade, você precisa deslocar para a cidade vizinha ou para o estado vizinho para você poder fazer o seu curso, né? Eu tive um privilégio de ter a universidade que eu tô cursando na cidade vizinha minha. Por mais que eu demore umas 2 horas para ir e para voltar da universidade, eu considero isso uma vantagem mesmo assim, porque eu não precisei sair da minha casa para poder cursar nutrição, né, que é o que eu queria.
mas na minha turma pouquíssimas pessoas são da minha região. Tem pessoas que são de cidades do interior, tem pessoas que são de outros estados que vieram para a região para poder estudar na universidade, o que é totalmente diferente das universidades particulares, né? A gente tem muito mais opção de universidade particular na nossa cidade do que pública, então geralmente, né, é muito mais fácil você ter que se deslocar para a universidade, né, para a cidade onde está a universidade, do que você ter ali na sua cidade ou perto. O ruim disso é que se você tiver que morar em outra cidade, você precisa ter em mente que você vai ter um gasto com isso. Você vai ter aluguel, você vai ter gasto com comida, você vai ter gasto com transporte. Então, lembra quando eu falei que a universidade pública é boa porque você não paga? Então, você ainda vai ter um gasto mesmo você não pagando ela. Por isso que é bom as bolsas das universidades. Essas bolsas ajudam muito, mas elas não são tão altas. Tem muitas pessoas que eu conheço que precisaram sim ir trabalhar em outros lugares, né, fazer cargas horárias assim bem complicadas para poder ter uma renda para continuar na universidade, porque período integral é muito difícil você conseguir um emprego, então você acaba saindo da universidade e tendo que ir direto para o seu trabalho ou estudar durante o final de semana. E aí, se você saiu da sua cidade para poder estudar, você não vai poder ter o seu final de semana com a sua família na sua cidade, porque você vai estar trabalhando. Então você precisa ter essas coisas em mente quando você for escolher a universidade pública, porque você vai ter um gasto que é um gasto caro, sim. Por mais que você não pague a universidade pública, você acaba tendo um outro gasto que você não teria se você estivesse estudando numa universidade particular ali na sua cidade, perto da sua casa. Isso acaba sendo uma coisa que afasta mesmo as pessoas a terem essa oportunidade de estudar numa universidade pública, né? Por mais que tenha todo esse acesso, né, de SISU, de Enem, as cotas, ainda tem essa questão de se manter na universidade, que é bem complicado, né? A gente pensa que não, que é fácil, é só você estudar, e não, tem várias outras questões que é você se manter na universidade, e acaba sendo muito mais difícil do que você imaginaria que fosse se você estivesse numa universidade particular. Mas uma coisa que eu gosto bastante da universidade pública é que você tem bastante experiência extra-universidade. A universidade pública, ela tem um compromisso com o público, né? Ela é geradora de pesquisa, né? Ela é geradora de desenvolvimento e ela precisa devolver isso para a população de alguma maneira, e isso acontece através dos projetos que tem na universidade. Eu gosto muito da experiência com extensão, eu já fiz algumas extensões na minha universidade, porque eu realmente gosto de trabalhar com o público, né? Eu gosto de levar algum conhecimento, alguma informação para o público. E aí você acaba conhecendo pessoas, acaba conhecendo lugares e culturas assim bem diferente do que você vive. É uma quebra de paradigmas muito grande, assim, você sai totalmente da sua zona de conforto. Eu acho isso muito legal. E além disso, também na minha universidade, eu tenho muito contato com pessoas de outros cursos, né? Porque a gente faz algumas matérias com todo mundo junto. Então numa sala eu tenho pessoas que são da educação física, fisioterapia, psicologia, então a gente acaba interagindo bastante com os outros cursos. Então você acaba saindo da bolha do seu curso e conhecendo outros cursos, pessoas com outras ideias, com outras conversas, isso é bem legal também. Então eu só consegui ver isso muito mais na universidade pública mesmo, e foi o que eu mais gostei na universidade. Bom, então, de tudo que eu pensei, acho que essas foram as principais coisas que eu queria falar no vídeo. Lembrando que isso não é regra. Pode ser que em outras universidades particulares seja diferente, outras universidades públicas seja diferente, mas essa foi a minha experiência estudando nas duas. Eu faço universidade na Universidade Federal de São Paulo, então tem essa diferença também de ser uma universidade federal e tem suas particularidades, então pode ser que em outras universidades isso seja diferente. Mas eu tentei trazer coisas bem gerais assim, para não ser muito específica da minha universidade e tentar mostrar assim um balanço das coisas que são diferentes, e também para não levantar a bandeira de que universidade pública é melhor que universidade particular ou ao contrário. Eu trouxe só o que eu achei importante e aí fica ao seu critério saber se isso é relevante ou se não é. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, se você gostou, se isso deu assim pelo menos uma luz na sua mente, deixa aqui o seu like pra mim, por favor.
Coloca aqui nos comentários se você achou alguma coisa interessante para falar, se você tem alguma dúvida também, se você estuda numa universidade particular ou numa universidade pública e acha que tem alguma coisa interessante que você precisa pautar, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ver e também pra gente ter uma troca legal de informação. Me siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que eu falo tudo sobre a minha vida lá, e também se você quiser conversar mais um pouco sobre universidade, vai lá também que eu vou adorar te responder. E até o próximo vídeo, gente!